A gente já vai começar falando dos BRICS, que já não são mais BRICS, agora é um monte de letra. Os representantes dos países dos BRICS chegaram à Rússia para o primeiro encontro da cúpula. Há uma expectativa para essa reunião, sendo a Rússia alvo de críticas e sanções por conta da guerra na Ucrânia. O nosso correspondente internacional, o Solerte, como diria Roberto Avalone, Luca Bassani, abre o linha de frente e traz todas as informações. Boa noite, aí em Munique, devem ser 19h04. Tudo bem, meu querido Luca Bassani? Eu queria te ouvir, mas só queria abrir com uma pergunta, se você me permitir. Será que o Brasil já não começou a tomar uma escanteada, uma cotovelada da China e da Rússia? Está entrando aí a Etiópia, que a China reformulou inteira, investiu na Etiópia. O Egito, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita está morrendo de vontade, daqui a pouco vai entrar. São algumas teocracias. Parece que já estão convidando o Afeganistão, governado pelo Talibã. E a Rússia e a China estão com vontade de chamar a Venezuela. Será que o Brasil vai ficar arrependido de ter entrado nesse BRICS? Conta tudo pra gente e não esconda nada, Luca Bassani. Boa tarde, querido Capeza, a todos os nossos comentaristas e também a nossa querida audiência nesta terça-feira. Realmente começou hoje a cúpula dos BRICS em Kazan, uma cidade muito importante na Rússia, mais de 1 milhão de habitantes, muito bonita, por sinal, e que tem, de fato, o primeiro encontro com esta ampliação. Lembrando que, antigamente, o BRICS era como a sigla em inglês, significavam apenas 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois, houve essa ampliação com 4 países, Emirados Árabes Unidos, também o Irã, Egito e Etiópia. A Arábia Saudita, você colocou bem, ainda não é um membro pleno, mas sempre está participando, tem um enviado especial para participar. E a Argentina recusou, com o presidente Javier Milei, adentrar os BRICS. O que antes parecia apenas uma voz comum para o sul global, assim chamado, os países que não fazem parte do G7, que não fazem parte oficialmente do Ocidente, ele acabou se tornando um grupo que é muito relevante do aspecto demográfico. São mais de 35%, mais de 45%, perdão, das pessoas do mundo vivem nesses países. Só considerando a Índia e a China, já temos aí quase 3 bilhões de pessoas. Então, é explicado também a sua importância pela demografia, além da economia representar por volta aí de 30%, 35% do PIB mundial, algo bastante relevante também, e até superior ao G7, que tem por volta de 28%, 30% do PIB mundial, mas com países muito menores do aspecto demográfico. O fato é que a gente vê muitas ditaduras adentrando, países que não respeitam os direitos humanos, não têm nenhum tipo de amor ao Estado Democrático de Direito, às instituições, e isso que deveria ser principalmente um fator para a nova ampliação tem se tornado algo cada vez mais esquecido, visto que há planos para ampliar os BRICS. Muitos países querem fazer parte, mas grande parte deles também são ditaduras. Como você mencionou, a Venezuela, a Bielorrússia aqui na Europa, o Belarus, também chamado por alguns, e o próprio Talibã, que governa o Afeganistão desde 2021, demonstrou esta vontade. Obviamente que o principal objetivo dos BRICS é a cooperação econômica, e se isso beneficiar o nosso país, não há nenhum problema. Mas a mensagem que passa para o resto do mundo de que estaria sendo formado um novo eixo de ditaduras, de países que não têm apreço para os valores que são universais, como direitos humanos, direitos das mulheres, a liberdade do voto, a democracia, isso acaba complicando a posição do Brasil, sendo talvez neste momento a única democracia de fato que nós podemos observar. A gente tem muitas críticas ao sistema brasileiro, sabemos que nossa democracia é jovem, mas não podemos de maneira alguma comparar as liberdades que temos dentro do Brasil com aquelas que tem dentro do Irã, ou que tem dentro do próprio Egito com o Abdel Fattah el-Sisi, ou até mesmo dentro da Rússia com o presidente Putin. As questões geopolíticas vão ser muito discutidas em duas frentes. Primeiro, que esta ampliação que tem muitos países do mundo islâmico, mundo árabe e persa, né? Egito, Emirados Árabes, também o Irã, eles querem fazer pressão para que estes países, principalmente a China, consigam costurar um acordo de cessar-fogo no Oriente Médio, finalizar a guerra entre Hamas e Israel, entre Hezbollah e Israel. Mas nós sabemos que eles são pouco influentes perante Israel, que tem ganhado a guerra e, portanto, não pode, provavelmente não tenha nenhum tipo de resultado muito fácil.
Outra guerra que tem interesse para ser finalizada é a guerra da Ucrânia. Inclusive, muitos países têm pressionado a Rússia, que já se demonstrou hoje um pouco mais favorável a um acordo de finalização dos conflitos aos moldes de abril de 2022, o que aconteceu lá no começo da guerra em Istambul, onde a Rússia congelaria as linhas e ficaria com as 4 províncias que foram anexadas unilateralmente por Moscou: Zaporídia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Lembrando que 2 delas não estão ainda completamente conquistadas pelos russos. Donetsk por volta aí de 60%, Zaporídia 70%, Kherson um pouco mais, mas também não é completamente dominada pelos russos, e aí causaria um entrave. Nós sabemos que Zelensky já disse que não quer esta resolução. De qualquer maneira, a gente vai ficar de olho naquilo que vai ser discutido durante os próximos dias. Lembrando que o presidente Lula, por um acidente doméstico, não está presente, mas o chanceler Mauro Vieira estará lá, além, é claro, da ex-presidente Dilma Rousseff, que agora vai deixar a presidência do Banco dos BRICS, que hoje se encontrou com o presidente Vladimir Putin. Ô, Luca Bassani, vamos focar um pouquinho no Brasil, depois a gente vai falar de geopolítica também. Essa ideia dos BRICS, né, ela foi criada por um ex-economista-chefe do Goldman Sachs, o Jim O'Neill, que falou: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South Africa, podem formar um novo bloco como alternativa ao domínio do G7, 7 países mais ricos do mundo. Aí chega lá, por volta de 2009, eles resolvem se reunir. Não é um bloco monolítico, mas aos poucos ele vai se aglutinando e surge a ideia da desdolarização. Ou seja, os Estados Unidos vai parar de financiar o seu déficit, sufocando o mundo com dólar para tudo quanto é lado e obrigando todo mundo a usar essa moeda. Já se fala na criação de uma moeda BRICS Coin, então é uma alternativa interessante com fortalecimento do Brasil, o país aí que era o país mais importante do hemisfério sul economicamente, hoje ainda ultrapassou, e ele é o país mais importante de toda a América do Sul e América Central. De repente, Luca, começa a entrar essas ditaduras. Agora, essas ditaduras estão servindo aos interesses geopolíticos da Rússia, não do Brasil. A Rússia agora está querendo anexar no BRICS o Talibã, claro que é para fustigar os Estados Unidos no Oriente Médio, e quer chamar a Venezuela, que é muito próxima a ela, e a China. Como é que fica, então, o Brasil com essa nova formatação do BRICS, que pode ser vista pelos países do Ocidente como uma visão de antagonismo do Brasil em relação aos Estados Unidos e a Europa Ocidental, a União Europeia e a Grã-Bretanha? Você não acha que isso pode trazer consequências econômicas e políticas desfavoráveis? Que quer dizer, o que era uma grande vantagem, o Brasil sendo disputado por todos, passa a ser agora uma desvantagem, sendo visto como um país alinhado a esse bloco de esquerda. Queria a sua análise sobre isso. Olha, Capês, acho que é importante a gente dizer que o BRICS é importante porque tem a Índia e a Rússia e a China. Os outros países, incluindo o Brasil, são relevantes no aspecto regional, no aspecto local, também em aspectos econômicos específicos. A produção de commodities agrícolas, como o Brasil produz, é muito importante para o resto do mundo, mas se a gente fala da mesa dos adultos, aqui utilizando uma metáfora, quem se senta lá atualmente é a China, que tem um PIB de mais de 14 trilhões de dólares, 7 vezes o tamanho do Brasil. A Índia, que tem cada vez mais crescido, já tem o PIB quase o dobro do Brasil, uma população também muito maior, e também maiores investimentos na indústria de valor agregado, indústria aeroespacial, indústria relacionada à produção de aspectos da informática, né, de softwares, e também a Rússia, por mais que seja uma economia estável, que não cresce, um país com declínio demográfico, ainda é uma grande potência militar, um exército mais de 1 milhão de pessoas e o maior número de ogivas nucleares do mundo. Então, os demais países são importantes do aspecto regional. E o Brasil, que lidera essa sigla, né, o B do BRICS é o Brasil, a primeira letra da sigla, foi perdendo o espaço na tomada de decisões. O BRICS sempre tenta passar a noção que ele é democrático, que é rotativo e que agora, com novos critérios para adicionar novos países, teria que ter também um critério de unanimidade, mas de fato nós sabemos que o modo que o Brasil é governado, o modo como o Brasil é governado, com eleições municipais, estaduais, federais, legislativas e executivas, ela não é um modo copiado por os outros países. Então o Brasil se senta em outro lugar, né? Ele não fala a mesma língua desses grandes líderes fortes, dessas grandes ditaduras que têm uma maneira bem diferente de governar daquela que nós estamos acostumados, pelo menos nos últimos 30 anos no nosso país. E eu acredito que sim,
essa união cada vez maior com estes países que não são bem vistos ainda pelo Ocidente, pode ter impactos a longo prazo na política externa brasileira. Eu não acredito que o Brasil vai ser completamente excluído, vai se tornar um pária, isso daí é alarmismo, não vai acontecer. Mas é um fato que, querendo ou não, grandes parceiros comerciais do Brasil estão também no Ocidente. A gente pode falar China é o número 1, obviamente que é. A China é o número 1 de quase todos os países da América Latina. Mas temos os Estados Unidos como número 2, a União Europeia também está entre os 10, vários países também latino-americanos um pouco mais liberais também estão na nossa balança comercial. Então é importante não perder o foco dessas nações que representam mais para o nosso bolso, mais para o nosso governo e para o nosso status perante as outras nações do mundo. Acredito que isso tende a ser sempre cobrado do Itamaraty, que tem feito um bom trabalho de neutralidade. É importante a gente dizer, por mais que o governo anterior e esse governo cometam muitas gafes no aspecto da geopolítica, no governo Bolsonaro, falas contra a China que não caíram bem, este governo falando contra os ucranianos em alguns momentos, contra Israel também não caiu nada bem. A gente sabe que os diplomatas, eles que estão nos bastidores, que estão em cada uma das embaixadas e consulados, têm feito um bom trabalho e eu acredito que poderão ainda manter-se nos dois mundos, recebendo a maior vantagem possível de cada um dos lados. Vamos ver se cada um dos lados vai aceitar essa posição de dicotomia que muitas vezes o Brasil assume e se, de fato, na mudança de outros governos, nós sabemos que com o Brasil é uma democracia, não haverá uma mudança completa de paradigma. Afinal, a Argentina, agora com a mudança de governo, também mudou bastante sua política externa. Então, não sabemos se aquilo que foi levado, que está sendo levado pelo presidente Lula, será mantido uma vez que venha um substituto seu da esquerda ou se volte à direita. É algo que é uma incógnita no nosso país, já que a política externa também tem sido algo importante nas eleições nacionais. Ô, Luca, o Brasil, claro, está perdendo prestígio com... Está conosco, Luca? Sim, sim. Então, o Brasil está perdendo prestígio progressivamente aqui nos BRICS. O presidente não queria a entrada do Irã, do Egito, da Etiópia. Começa a inchar muito os BRICS. Daqui a pouco, o que você falou, perde o sentido original, até a sigla. A hora que entrar Venezuela, Argentina, o Brasil também passa a perder a sua relevância e o protagonismo. Não é se tornar um pária, como você disse, mas é começar a perder prestígio internacional cada vez mais. Será que não teria condição? Não existe um direito de veto? Quem é o presidente do BRICS atualmente que poderia ajudar o Brasil? Tem algum presidente? É russo? Quem é o presidente do BRICS? A presidência do BRICS, tanto do Banco dos BRICS quanto também da instituição, ela é rotativa. Então, nós tivemos ano passado, se não me engano, era a África do Sul que presidia, ela que sediou as sessões, depois passaram adiante para a Rússia e acredito que o Brasil será o próximo, né? Mas a presidência do Banco dos BRICS será passada adiante, ela que estava na mão do Brasil, que tinha ex-presidente Dilma Rousseff na chefia, também terá que passar a tocha para outra pessoa. O fato é que para a entrada de novos países, e essa é a cobrança de Celso Amorim e de outros membros do Itamaraty, os critérios para novos países entrarem nos BRICS, eles são muito vagos, não há nenhum tipo de votação ou de, como posso dizer, algum tipo de condições mínimas necessárias econômicas, democráticas ou demográficas para que esses países possam fazer uma aplicação e entrar, como é na União Europeia. Na União Europeia, quando um país novo quer se tornar, ele tem que fazer uma série de medidas fiscais, uma série de medidas mudando a sua governança para se mostrar que é um país viável. Por isso que a Albânia, a Macedônia do Norte, por exemplo, estão há mais de 10 anos esperando entrar na União Europeia e não conseguem porque esses critérios não foram cumpridos ainda. Então, no BRICS, o Brasil quer introduzir esses critérios, enquanto que os outros países que são mais ditatoriais não têm interesse de dificultar a entrada de seus próprios aliados, que podem fortalecer este bloco que faz antagonismo ao Ocidente. Então, na visão da Rússia, da China, esses critérios devem existir, mas devem ser menos específicos, como quer o Brasil, porque eles querem poder trazer esses aliados no Oriente Médio, na América Latina, para de fato rivalizar. Alguns falam que o BRICS, que hoje conta com 9 países, poderá daqui a 5, 10 anos contar com 30 países, e aí todo o sul global, todos os países esquecidos pelas antigas potências coloniais, eles têm muitas maneiras de você formular essa frase, mas estariam todos unidos. Eu não sei até que ponto isso poderia acontecer.
a própria viabilidade da BRICS Coin, muitos economistas já discutem, já que mesmo que alguns países do BRICS bilateralmente utilizem outras moedas além do dólar, o dólar ainda continua representando aí 20, 30% de todas as transações globais, o euro também. Então, se você for utilizar todas as moedas do Ocidente, elas são ainda aquelas que representam maior confiança para as grandes empresas, para as empresas bilionárias e trilionárias do mundo que acabam mandando no mundo. Então, muita ambição, mas poucos critérios e pouca caneta no papel, deixando claro como que isso vai ser solucionado. Eu acredito que esta cúpula que acontece agora em Kazan, ela tende a responder algumas dessas questões, mas sempre são muitas perguntas para poucos dias de reunião, então evidentemente que a gente vai ficar com algumas incógnitas ainda para os próximos anos. Legal, Luca. Eu sei que você está com o tempo apertado, por isso eu vou pedir que o Sérgio Zagarino e o Laércio Uliana façam os dois as perguntas ao mesmo tempo e você faz uma análise geral aí e fecha essa sua brilhante participação mais uma vez. Sérgio Zagarino, a sua pergunta, depois o Laércio Uliana. Boa tarde, boa noite, Luca. Luca, o nosso telespectador ele fica um pouco confuso, porque no governo anterior, no governo Bolsonaro, o Brasil caminhava a passos largos para tentar ingressar no OCDE. E aí mudou o governo aqui no Brasil. O Brasil, ele se afasta da OCDE, que tem critérios ali bem rígidos para você ser membro, tanto de transparência internacional, quanto de compliance, de combate à corrupção, e a partir desse momento começa a se fortalecer dentro dessa ideia de geopolítica do BRICS. É assustador, nós aqui, que estamos no Brasil, entender como o olhar da comunidade europeia enxerga. Isso por quê? O BRICS, ele não é só o fortalecimento econômico. O BRICS tem como objetivo a reforma da ONU. O BRICS tem como objetivo uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Então, a gente começa a se colocar numa situação de que, em eventual disputa geopolítica, nós estamos mais próximos do Oriente, da China, da Rússia, do que, de fato, onde nós sempre estivemos aqui no Ocidente. E agora o Laércio Uliana, a segunda pergunta. O Luca já faz uma análise global. Boa noite, Luca Bassani, tudo bem? Luca, o BRICS, quando ele surgiu, como você já bem apontou ali, é para uma questão econômica, para que esses países eles pudessem ser um pouco mais expoentes, ao meu ver, um pouco fazendo oposição ao próprio G7, que era o grupo dos 7 países que lideravam, de certa maneira, a economia. Até aí tudo bem. Mas você acha que, neste momento em diante, o BRICS não está se transformando em uma organização multilateral que vai fazer uma oposição à OTAN, verificando as próprias investidas da OTAN, os discursos que têm sido feitos, especialmente ali na Lituânia, né, onde nós verificamos que está começando a militarizar um pouco mais. Você não acha que o BRICS agora está indo caminhando para ser uma oposição à própria OTAN? Bom, obrigado pelas perguntas. Primeiro, a pergunta do Zagarino. Realmente, apesar do Brasil não ser oficialmente considerado por muitos países ocidental, é um país que nasceu a partir do Ocidente e que tem um modo de governança e um modo de vida muito mais parecido com o modo ocidental, pela sua cultura, pela sua tradição judaico-cristã, pela sua própria Constituição Cidadã de 88, que copiou a Constituição Gaullista da França no pós-guerra. Então, tem muitos aspectos que nos colocam muito mais próximos do Ocidente na forma como agimos e vivemos do que com o Oriente. Mas por uma questão também de se projetar, como o grupo ocidental ele é muito fechado há muito tempo e só quem é muito rico, quem cresce muito e pode sentar-se à mesa dos adultos, tem algum poder de decisão, o Brasil procurou outros amigos. Naturalmente, isso pode acontecer, não há problema nenhum, mas acaba sim sendo uma contradição com aqueles valores tão fundamentais que nós prezamos dentro do Brasil. Liberdade de imprensa, liberdade de ampla oposição nas eleições, o bem tratar de todas as pessoas, independentemente da sua religião, da sua sexualidade, da sua raça. Então, esses são aspectos que muitas vezes a gente não encontra na China, não encontra no Irã, não encontra na Rússia, entre tantos outros países que pretendem adentrar nos BRICS. A questão do OCDE realmente é uma pena que o Brasil não tenha conseguido adentrar. Geralmente você precisa de um mentor, de algum país que já esteja na OCDE, geralmente um país europeu ou os Estados Unidos, para defender a causa deste novo membro, para ele poder entrar. Os Estados Unidos prometeram que seria o Brasil, mas acabaram recomendando a Argentina e ficou esquecido esse aspecto que seria tão positivo, ao meu ver, também. Em relação ao que diz o Sérgio Uliana, eu acredito que a questão militar ainda não é muito discutida, principalmente porque, se a gente for ver, não há alianças circunstanciais entre a Rússia e a China, isso é obviamente, mas a China e a Índia, por exemplo,
falando bom português, elas não se bicam, elas são inimigos também no aspecto militar, principalmente na questão da Caxemira, lá no norte, naquela fronteira que é totalmente tracejada no Google Maps, se você olhar entre Paquistão, China e Índia, não dá para saber. Então, por se tratar de dois países muito poderosos militarmente, dois países atômicos, né, com bomba nuclear, e que não se bicam, jamais estariam numa aliança assim, de uma maneira irrestrita, como a gente vê na OTAN, essa aliança pelo artigo 5, que obriga todos os países a estarem em conjunto. Em relação à reforma na ONU, ela é de fato necessária, mas um ponto interessante é que, por mais que muitos advoguem para a inclusão da Índia, da Alemanha, do Japão, do Brasil, no Conselho de Segurança de forma permanente, os vizinhos desses países advogam pelo contrário. Então, se o Brasil, apesar da França, até mesmo ter dito recentemente que defende o Brasil de forma permanente no Conselho de Segurança da ONU, a Argentina é contra, o México é contra, porque isso faria com que um dos países da América Latina tivesse muito mais poder do que os outros. Da mesma maneira, a inclusão da Índia deixaria o Paquistão extremamente enfurecido, outro inimigo histórico dos indianos. O Japão também não agrada nem um pouco a Coreia do Sul e até a própria China. Então, se a gente for olhar, essas mudanças, elas devem acontecer, todo mundo quer que elas aconteçam, mas para que isso se torne algo efetivo, algo que possa se tornar realidade, é muito difícil. Vão ainda bons anos, uma grande mudança no paradigma geopolítico mundial para que isso possa dar início, pelo menos na minha visão. Obrigado, Luca Bassani. Uma boa noite a você. Um abraço na sua vasta biblioteca de Munique.